Olá para você, eu sou Carla Miguel, psicóloga especialista em relacionamento, e esse é o segundo vídeo sobre esse assunto. Eu estou nesse canal dividindo com vocês conhecimentos acumulados aí de assuntos que passaram por 20 anos de consultório. O assunto de hoje é baseado na live que toda quinta-feira às 8 horas da manhã eu tenho lá no meu perfil carlamiguel.psi, e o assunto que foi uma pergunta do Pergunte a Psi, que aparece lá nos meus stories, é como saber se é amor ou dependência emocional, né? Então a gente vai falar de amor, a gente vai falar do relacionamento saudável, da dependência emocional e dessa diferença para a codependência. E do tratamento, que eu lamento informar para vocês, a gente não fala de uma cura, a gente fala do controle, tá bom? Então, olha só essa figurinha que legal, mostrando sobre isso é amor quando os dois estão inteiros. Então, essa é a primeira pista para a gente diferenciar o que é amor da dependência emocional. Porque no coraçãozinho de cima, quando duas metades se encontram, não é amor. Quando a gente fala você é a minha metade, o que você está querendo que o outro complete na sua vida que você não está conseguindo? Então é sobre isso. O amor romântico, que é esse que a minha cara metade, a minha metade vem me completar, ele é vendido desde que a primeira história foi contada, né? Desde a história da Branca de Neve, que sempre Cinderela, sempre tem alguém para salvar a mulher, né? Então, daí você já consegue vislumbrar que o maior número de dependentes emocionais são mulheres e não homens. E uma outra afirmação ou tentativa de explicar amor que os filósofos falam e falaram durante tanto tempo é falar que é um estado de espírito, é uma frequência vibracional. Quando você atinge essa frequência, que é onde a gente quer chegar com a nossa maturidade emocional, lá em cima, quando você atinge, você ama as pessoas, você ama os animais, você ama você ama a si próprio, né? Você ama o planeta e assim por diante. Mas o que nos ensinaram é que nós somos mulheres indefesas e nós precisamos de um homem, um príncipe nesse cavalo branco para nos salvar. Existe atualmente também a princesa que ergue a sua espada e vai lutar. A espada por si só já é um símbolo bem masculino. Então já mostra um equilíbrio. E quando você fala da Malévola, né, é a bruxa má, aquela que não soube lidar com a traição, aquela que não soube lidar com a frustração, isso também diz algo da gente. Então nós somos donzelas, isso está no nosso inconsciente, isso está lá atrás na nossa história, nos nossos ancestrais, a gente está buscando alguém para nos salvar. Então, a gente pensa assim, né? Inclusive, eu deixo aqui indicado esse vídeo, a história da mulher, que quando eu estava pesquisando para trabalhar isso no grupo da mentoria Mulheres Únicas Diamantes, mentoria Mood, a gente vai e fala sobre essa história mesmo, lá desde o início até agora, né? Olha só, por exemplo, a vestimenta, a forma delas se comportarem, elas começaram a lutar pelos direitos delas, né, nossos, mas a gente fala de igualdade ou a gente fala de equidade, porque a gente fala de direitos iguais, mas mulheres são diferentes de homens mesmo, né? Então, para mudar toda essa construção, não sei se ainda nessa era. Mas a gente vê ali embaixo, na base de tudo, as mulheres lá dos anos 50, 40, né? A mulher valorizada, a mulher casada, a mulher dona de casa, a mulher que cuida dos filhos, né? Então, o que nós temos em comum com elas hoje e o que a gente tem de diferente? Vou deixar aí para vocês essa reflexão. O quão antigamente realmente elas ficaram e quanto que elas estão aqui, né? Dentro de vocês. Porque quando a gente fala de relacionamento saudável, e se você não teve como o relacionamento saudável dos seus pais para você aprender, por exemplo, o que a gente vê nos filmes, o que a gente vê nas histórias, como a gente viu nos slides passados, é uma dependência. Então, quando a gente pensa em relacionamento saudável, alguma coisa que eu vou falar aqui para vocês pode parecer meio estranho. A primeira coisa é você pensar na sua saúde.
Como eu sou gestalt terapeuta, eu vejo o ser humano holístico como inteiro, eu penso, né, como a soma das partes desse ser humano, né, é maior do que somar cada um delas, né? Então, assim, nós somos biopsicossócio-espirituais. O que quer dizer? Eu tenho que olhar para satisfazer as necessidades, identificar as necessidades e satisfazer as necessidades nessas áreas. Biopsicossócio-espirituais como seres humanos que somos. Então, como está a sua saúde emocional? Você, indivíduo. Como está a sua saúde física? Você é aquela que faz exercício físico, faz uma dieta? Como é que é você com seu autocuidado? Como é que é a sua saúde financeira? Você é totalmente dependente do seu marido? Como é que é o acordo entre vocês? Né? Tudo isso vai interferir nesse relacionamento saudável. Né? Porque se você é adulto, é importante que você tenha uma forma de você ter um ganho financeiro, né? Com o que você faz. O funcionamento básico também é muito importante. Como é que é a comunicação de vocês? Vocês conseguem se comunicar sem agressão? Vocês conseguem se comunicar olhando olho no olho? Como é que é a presença? Como é que é a linguagem de amor de cada um? Um entende da linguagem do amor do outro? Como é que é a convivência? Vocês têm interesses em comum? Vocês têm um momento a sós de vocês? Tem sempre gente próxima? Você reconhece e sabe comunicar as suas necessidades, né? Como é que é o afeto entre vocês, a intimidade entre vocês, como é que é a conexão? Vocês têm afinidade, né? A partir de interesses em comum, em formas de pensar semelhantes, em valores. Valores é aquilo que você mais valoriza na vida. Se uma pessoa, por exemplo, se eu valorizo muito viajar e o meu marido já não valoriza tanto isso, para ele é mais importante comprar um carro novo e para mim é viajar, a gente já está falando de valores que não se falam. E se não tem essa comunicação, primeiro que se eu não reconheço que viajar é importante para mim, eu reconhecer a minha necessidade, eu não vou conseguir comunicar. Então, primeiro eu reconheço, aprendo a comunicar, não cobrando o outro, mas falando o que é importante para mim, para então a gente conseguir chegar a um meio termo. Muitas vezes esses valores muito diferentes, eles trazem o quê? As diferenças irreconciliáveis, né? Achei muito legal o que eu vi procurando na internet para falar assim, o que é o relacionamento saudável. Não é aquela pegada de mão que um precisa do outro, mas é aqui, eu estou aqui, né? Eu estou aqui do seu lado. Então, responsabilidade afetiva não é sobre reciprocidade, é sobre honestidade, é sobre respeito, é sobre não machucar o coração do outro, é sobre ser real, é sobre saber que o que não significa nada para você pode significar muito para o outro. E aí a gente vai para o nosso segundo tópico, que é a dependência emocional. Então, o dependente emocional, geralmente as mulheres, né, elas querem ser cuidadas para elas se sentirem amadas. O TPD é o que o CID-10 fala do transtorno de personalidade dependente. Né? É uma patologia, é uma excessiva dependência alheia para tomar decisões, porque você tem uma baixa autoestima, porque você tem um medo exacerbado, patológico, doentio de ser abandonado, então você acaba se submetendo de forma passiva às vontades do outro e você não consegue expressar as suas, tá? Então, quando a pessoa tem um TPD muito alto, ela age de uma forma idealizada, de forma de fantasia, o que está na cabeça dela. Elas acreditam de forma otimista de que tudo vai dar certo, né? Desde que a figura forte esteja acessível. Né? Quem é essa figura forte é o objeto que ela é dependente. A situação de dependência e submissão passiva torna você vulnerável a abusos e a dependência, porque você fica com uma tolerância muito maior, você tem medo de ser abandonado, então você fica com uma tolerância muito grande, você vai tolerando satisfazer a necessidade do outro, né? Aí você fica, muitas vezes, vulnerável a ter relacionamentos tóxicos e abusivos. É muito comum entre mulheres, pessoas mais velhas, negros e latinos, e pessoas com nível
nível, desculpa, educacional e socioeconômico, e também pessoas deprimidas ou com outro transtorno mental patológico. Gente, são as minorias, são os diferentes, né? São aquilo que a gente não quer ver, né? Como antes da reforma das instituições psiquiátricas, qualquer pessoa que fosse diferente já era internado, né? Tem aí um filme antigo chamado O Bicho de Sete Cabeças, que mostra muito isso, né? Com o Rodrigo Santoro. Então, assim, o diferente, ele precisa ser tratado com respeito, né? Que é um grande objetivo do meu canal, né? Que você aprenda sobre o que é importante para você e até entendendo um pouco o outro. Porque se você não reconhece a sua dependência emocional em você, talvez você conheça numa amiga sua. E como é que está essa sua amiga? Porque você entendendo isso, não que você vai ser terapeuta dela, mas talvez você fique mais tolerante, porque a dependência, como qualquer outra dependência, é uma doença, no sentido de você ter uma abstinência sem aquela pessoa, né? Essas pessoas que têm esse desejo, esse medo patológico de abandono, tem alguma questão na história, a gente precisa fazer a linha da vida para poder entender aonde que começou isso, que nós não nascemos assim, né? Isso é a personalidade vai se formando, esse é um dos traços que vai se formando. Então, quando a gente pensa num ciclo de dependência emocional, lá no início da relação, você começa a ter uma forte necessidade do outro, aí você teme muito terminar essa relação. Tem o término, porque você fica sugando a pessoa, né? Aí você tem uma sensação de não poder viver sem esse outro, você busca uma outra relação, onde você começa de novo a fantasiar, aí você tem o início da relação e assim vai. Então, muitas pessoas vão emendando uma na outra para não viver esse vazio, principalmente dessa abstinência, né? Então, sinais de dependência emocional, sensação de vazio quando está só, suas escolhas mudam para agradar o outro, exige o tempo todo a presença do outro, ciúme exagerado, se afasta de outras pessoas, dificuldade em tomar suas próprias decisões, dificuldade em se valorizar e falta de posicionamento, né? Então, se você não está numa relação, mas você quer entrar numa relação, você precisa cuidar dessa dependência em você para você não ficar vulnerável a abusos na relação, né? Um pouco diferente do dependente emocional, que está lá como transtorno de personalidade dependente no CID-10, o codependente ele é um comportamento, um padrão comportamental desenvolvido. É a síndrome da salvadora. Então, quando você tem um dependente emocional, você tem um codependente, certo? Porque para qualquer dependente, você tem um codependente, cujas atitudes acabam fortalecendo o comportamento do dependente. Tá? Então, quem tem o traço de codependência tem uma atração por parceiros problemáticos, vive na ditadura do deveria, das obrigações, né? Tem uma importância, dá uma importância exagerada para a opinião do outro, tem uma felicidade, só tem felicidade quando é o outro. Se o outro está na minha vida, eu sou feliz. E aí, voltando àquele slide lá atrás, das mulheres antigamente, que até hoje a gente tem, estar em um relacionamento é status social. Quando você não está, socialmente ela é abandonada, ela é divorciada, ela é viúva, ela e assim vai, né? Solteirona, ficou para titia. A própria sociedade julga assim. Então, a codependente fala assim, a minha felicidade vem do outro. Ela é trágica, tudo é pessoal, o pior pode acontecer comigo. Ela tem uma tolerância excessiva, assim como a dependente emocional, mas ela vai tolerando porque ela precisa ser amada a qualquer custo. Então, ela precisa salvar, né? Lá, como a dependente, ela cuida porque ela acha que quando ela precisa ser cuidada para ela ser amada. O dependente precisa ser cuidado para ele ser amado. É assim que ele entende. Se a pessoa está cuidando de mim, então ela me ama. O codependente, ele precisa cuidar para ele se sentir amado, né? Então, o codependente, ele tem um ciúme excessivo, uma insegurança, também um medo de abandono, uma necessidade de controlar o outro.
Tem, às vezes, uma atuação sexual equivocada, um sexo como uma moeda de troca, você precisa ser fiel a mim, eu vou... o sexo para você sendo importante, então eu vou ter isso para que você não me abandone, né? Sentimentos e emoções reprimidas e que são traduzidos para agradar e manipular. Então, assim, muitas pessoas não sabem o que estão sentindo. Então, você identifica o que você sente, que está ali reprimido, muitas vezes só na terapia mesmo, né? E aí, por quê? Porque senão você vai estar sempre usando algo para, eu fiz tudo por você, né? A síndrome da Salvadora. Então, eu fiz tudo por você e você não reconhece. Você me traiu porque eu paguei a faculdade para você e agora que você está formado, você vai e fica com outra, né? Então, assim, é típico do dependente emocional é um filme que se chama Paixão, Pura Paixão. O codependente é aquele que fortalece esse comportamento. Que eu vou lembrar aqui de outro e vou falar com vocês. Naturalmente, tanto o codependente quanto o dependente, eles têm uma baixa autoestima. Então, eles aceitam migalhas, né? Então, o codependente, ele cuida você cuida para se sentir amada, né? Então, eu não posso abandonar ele agora que ele está agressivo e desequilibrado. Isso não é amor. Estaremos juntos na saúde e na doença e ele está doente, ele precisa de mim. Se eu aguentar, ele vai perceber o meu valor. E aí, até nessa segunda frase, né, a gente fala até que é um voto de casamento, né? Eu casei com ele na saúde e na doença. O negócio é que muitas vezes o dependente, que aquela primeira foto mostra, né, uma pessoa dependente de álcool, né, ali em abstinência e ela presa querendo salvar. Esse voto de casamento é um voto de casamento que te obriga, né, você se sente obrigada a estar com a pessoa quando a pessoa está na abstinência ou a pessoa é, por exemplo, um adicto sexual e aí ele frequenta grupos e tal, mas de vez em quando ele te trai. E aí você aprendeu a aceitar isso, porque faz parte da doença dele, né? E porque você casou e ele é doente, então na saúde, e nisso você vai com câncer de mama, com problemas de coração, porque você vai adoecendo, porque você está segurando uma coisa que socialmente é estabelecida, mas você está desrespeitando o seu corpo, as suas emoções, né? Então, o que você tem que fazer para renunciar a toda situação em que exerça cuidado excessivo ou desnecessário do outro? Tem que consertar ali e focar esse tempo que sobrará para cuidar de você, do seu autocuidado e felicidade. Porque o codependente, ele cuida para ele se sentir amado, então ele está sempre cuidando. Você almoçou? Você jantou? Você tomou banho? Você já foi ao médico? O codependente vai fazer isso, né? E o que você tem que fazer? Você reconheceu que você está fazendo esse cuidado excessivo com o outro, você se afasta, para você se tornar desnecessário, né? Você tem que se abdicar de todo controle e perfeccionismo, tá? Eu não coloquei no que tem que fazer na dependência emocional, porque a dependência emocional ela é mais, ela precisa, ela é mais profunda, ela precisa de uma psicoterapia, mas tanto um quanto o outro são duas condições que precisam de psicoterapia, você precisa focar em você e nas suas necessidades, reconhecer que você não tem controle sobre os demais e da vida de modo geral, né? O que a gente não espera, o inesperado está sempre aí na esquina. Desenvolver a tríade, que é amor próprio, autoestima e autoconfiança. Buscar uma forma de você se satisfazer na sua vida. Exercitar a autonomia e atividades intencionais sozinha. Então, eu só vou à praia sozinha. Só vou à praia acompanhada. Vai à praia sozinha. Eu só vou para restaurante se eu estou acompanhada, senão eu nem almoço. Exercita a autonomia, faz atividade sozinha, tá? E além da psicoterapia, tem os grupos de mútua ajuda que funcionam muito através dessa função mental que a gente tem de espelhamento, né? Que a gente se aproxima das pessoas que são mais parecidas com a gente. Então, no MADA, Mulheres que Amam Demais, anônimo, CODA, Codependente, anônimo, Amor Exigente, Naranon, Alanon, né? São exemplos de grupos de mútua ajuda que você pode se beneficiar. Os dois ali de baixo são para familiares, companheiras, amigos de quem se relaciona com um dependente
químico, de álcool ou de outras drogas. Tá? Então, também é muito importante você associar a sua psicoterapia a esses grupos de mútua ajuda. Fica aqui uma mensagem para vocês da Cora Coralina, que mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. E você, decide o quê? Gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Não esquecendo que vai ter sempre uma caixinha de perguntas para vocês lá nos stories. Pergunte a Psi e a sua pergunta pode virar uma mini aula para aumentar o seu conhecimento e a psicoeducação para todo mundo. Tchauzinho. Tchauzinho.